Graça e paz, meus irmãos. Está no ar mais um programa Palavra Viva. E como é que vocês estão? Nosso programa já está caminhando para 2 meses no ar. Tem sido uma experiência abençoadora estar todos os dias com vocês. E eu quero que vocês participem comigo, mandando a sua mensagem de pedido de oração, contando o que Deus tem feito em sua vida por meio do programa, porque isso é muito importante para nós. E eu vou estar reservando um espaço para a participação de vocês. É verdade que a gente tem pouco tempo ainda em nosso programa, mas eu creio que com o tempo e com a ajuda de mais patrocinadores, a gente conseguirá ampliar o nosso horário. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você fazer a sua participação é 12 99192 5941. Repetindo, 12 99192 5941. 12 99192 5941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal de YouTube é Miqueias Alves. Sigam-nos lá, temos conteúdo de qualidade para vocês. Eu também sou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém. A nossa congregação fica situada na Avenida Abel Correia Guimarães, 1332, Vila Rica, Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem é de Pinda, é na Rua do Senai. Vá lá nos visitar, já voltamos os cultos e tem sido uma bênção. Senhor meu Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, por meio do programa Palavra Viva. Continua abençoando os ouvintes desse programa, salva, liberta, transforma, dá vida, abre portas, cura os enfermos, faz milagres para a Tua glória. Que esse programa seja fonte de refúgio para o maior número de pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E você que me ouve e deseja ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato comigo pelo contato 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Quero agradecer aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355 Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. O telefone é 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. O telefone é 12 3624 2875 ou 12 992 30 53 87. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados, o Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo, das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana.
Quero agradecer também a Gileari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para a aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem. Hoje eu quero meditar com vocês na terceira parte da mensagem, que tem por título Posso crer no amanhã. Posso crer no amanhã. Está embasada em Lamentações, capítulo 3, versos de número 19 a 39. Lamentações, capítulo 3, versos de número 19 a 39. Nós havíamos começado a exposição dessa mensagem na quinta-feira, e seguimos na sexta, e hoje nós iremos fazer a conclusão da exposição desta mensagem. E nós já vimos alguns pontos dessa mensagem, entendendo o texto dentro do seu contexto. O livro de Lamentações foi escrito pelo profeta Jeremias, uma poesia escrita pelo profeta Jeremias, com base no acróstico alfabético, começando da primeira letra do alfabeto hebraico, Aleph, e indo até a última letra, que é Tal, que para nós seria como ir de A a Z. E ele aqui faz esse poema, esse lamento, com base no que está acontecendo no seu contexto, né? O povo de Israel havia sido levado para o cativeiro babilônico. Nabucodonosor havia entrado em Jerusalém, invadido Jerusalém, destruído as muralhas, destruído o templo, saqueado o templo com seus utensílios e levado para a Babilônia. Muitas pessoas morreram, muitas pessoas perderam entes queridos. Foi um cenário de guerra desastroso. E era por ocasião dos pecados, era por conta dos muitos pecados acumulados do povo de Deus no longo de sua história, por não obedecerem, por não se voltarem à palavra de Deus, por conta da sua idolatria, por conta da sua prostituição e tantos pecados que nós poderíamos aqui listar e fazer menção. Então Deus trouxe a Babilônia como essa vara de disciplina para o povo de Deus, para que eles pudessem voltar ao centro da sua vontade, que é a sua palavra, que é a sua lei. E alguns pontos foram, alguns pontos nós temos observado então do lamento de Jeremias, no capítulo 3, versos 19 a 39, que é esse trecho de Lamentações em que o profeta olha para Deus, olha para o alto, e encontra em Deus sua esperança, sua confiança, porque ele já havia se derramado, já havia olhado para o seu contexto, para dentro de si mesmo e visto tudo aquilo que estava acontecendo, toda aquela devastação emocional e espiritual. E agora então, nesses versos 19 a 39, ele olha para Deus, ele olha para o alto e vê em Deus sua esperança, ele vê em Deus a sua confiança, ele deposita em Deus a sua esperança. E alguns pontos aqui precisam ser destacados. Nós já vimos o primeiro, que fala sobre o profeta pedindo a Deus que se lembre dele. O segundo, o profeta fazendo menções ou fazendo menção das infinitas misericórdias do Senhor. Terceiro, o profeta continuando fazendo menções da bondade do Senhor. Em quarto lugar, o profeta colocando a boca no pó e aceitando a realidade do sofrimento presente. E a partir de agora, nós veremos o quinto, o sexto e o sétimo ponto dessa mensagem. Em quinto lugar, o profeta sabia que tudo cooperava para o bem daqueles que amam a Deus. Observe comigo o texto. Porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens.
O cativeiro não era definitivo aos israelitas. Tudo aquilo que estava assolando eles era por um período de tempo determinado. Deus não estava corrigindo eles por outra razão a não ser a de que Ele os amava. Em Hebreus capítulo 12, versos de número 5 a 11, ainda diz assim: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por Ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplinas, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. A disciplina de Deus para os israelitas era para fazê-los mais santos e irrepreensíveis. É por isso que o próprio Deus já havia dito quando começaria o cativeiro e quando terminaria. A intenção de Deus era corrigir e não torturar. O cativeiro babilônico foi tão fundamental para os israelitas que nunca mais eles se descambaram para a idolatria. Jeremias estava certo que aquele sofrimento iria passar e que logo eles estariam vivendo em paz e harmonia em sua terra natal. Por que podemos então crer no amanhã? Porque o nosso Deus não tem prazer no sofrimento de seus filhos. Ainda que Ele nos aflige por amor e não por ódio. Podemos crer no amanhã, então, porque sabemos que a vara da disciplina de Deus não é para a morte, mas para a purificação. Devemos agradecer a Deus pelas disciplinas, porque elas nos tornam mais parecidos com Ele e que por meio dela, ou por meio delas, não seremos condenados com o mundo. O filho corrigido pode odiar o pai enquanto está sendo corrigido, mas com o passar do tempo ele o agradecerá por ter o amado, mesmo quando ele não era merecedor de amor. Sexto, o profeta sabia que o seu Deus era um Deus de justiça. Porque Jeremias sabia que tudo cooperava para o bem de todos os que amam a Deus. Observe comigo. Pisar debaixo dos pés todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante a face do Altíssimo, subverter o homem no seu pleito, não o veria o Senhor? Em outras palavras, a Babilônia estava sendo a vara de correção usada por Deus para disciplinar os israelitas. Mas chegaria o tempo de Deus disciplinar a Babilônia. Jeremias estava colocando seus olhos em Deus porque ele sabia do caráter irrepreensível dele. Não existe pecado algum que fica ou ficará impune diante de Deus. Ai daqueles que não tiverem um que o justifique naquele último dia. O acerto de contas virá. O inferno é uma realidade cruel para aqueles que vivem como se Deus não existisse. E mais, para ir para o inferno não precisa ter fé. Para ir para o inferno se vai incrédulo mesmo. Porque tem gente que diz que não crê no inferno. Mas desde quando precisará ter fé para ir para lá? Somente para ir para o céu se precisa ter fé e arrependimento de pecados. Jeremias, em sua oração, estava fazendo algo
que nós devemos fazer em nossas orações quando nos deparamos com um mundo tão cruel e injusto. Não poucas vezes os israelitas ficavam em crise de fé quando viam os ímpios prosperarem. Alguns até achavam que Deus era conveniente com os pecados deles e que Deus os estava fazendo prosperar. Mas Deus dá uma resposta cabal sobre essa suposição mentirosa em Malaquias capítulo 4, versos de número 1 a 3, que diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pesareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Dois grupos de pessoas são listados aqui: os soberbos e os que cometem impiedade. Quem eram os soberbos? Os que cometem pecados de foro íntimo. Aqueles pecados que somente Deus pode sondar e julgar. E quem são os que cometem impiedade? Os que cometem pecados visíveis aos olhos dos homens. Deus irá julgar todos os pecados cometidos pelos homens e nada ficará sem juízo. Pode ser que alguém aqui na terra ache que vai se safar da justiça dos homens, mas não escapará da justiça de Deus. Assim como Jeremias, nós temos que confiar no Deus que é o nosso justo juiz. Se nós cuidarmos de confiar em Deus, Deus há de cuidar de nós. Diz o apóstolo Paulo que a vingança pertence ao Senhor. Por quê? Porque só Deus pode se irar sem pecar. Quando nós tentamos resolver nossos problemas com as nossas próprias mãos, acabamos pecando e também nos tornando alvos da ira de Deus. Por isso até podemos nos irar, mas sem pecar. Por quê? E como? Confiando em Deus e esperando a sua ação em nosso favor. Em sétimo e último lugar, o profeta reconheceu a soberania de Deus e a gravidade dos pecados de toda a nação. O texto diz: quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não mande? Porventura da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados, ou queixa-se cada um dos seus próprios pecados. A paráfrase da Bíblia, a mensagem diz assim: quem vocês acham que fala e assim acontece? O Senhor é quem dá as ordens. Não é o Deus Altíssimo que chama tudo à existência, as coisas boas e as coisas más? E por que alguém que recebeu a dádiva da vida reclamaria quando é castigado pelo pecado? As palavras de Jeremias aqui são claras no que diz respeito a tudo o que o povo de Israel estava enfrentando diante daquele cativeiro. Deus estava por trás de todos aqueles acontecimentos. E o povo não podia nem sequer se queixar de nada, porque se queixar era se queixar de seus próprios pecados. Aqui Jeremias encerra uma das sessões de sua oração com esse olhar para a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Crer no amanhã é fazer constante esse exercício de fé, olhar para fora e olhar para dentro. Jeremias, quando escreveu Lamentações, estava recolhido em seu momento de oração a Deus para compreender tudo aquilo que estava lhe acontecendo à volta. E assim como Jeremias, precisamos olhar para o alto e depois olharmos para baixo e entender que muito do que tem nos assolado é por culpa nossa mesmo. E aí, ai de nós, se não fosse as misericórdias de Deus às nossas vidas. E aí, ai de nós, se não fosse a graça de Deus manifestada nas nossas vidas. O que nós precisamos concluir dessa mensagem para nossas vidas é que em dias de duras provações, precisamos continuar certos
de que nada do que está nos acontecendo é sem causa. Deus não deixa nada acontecer em nossas vidas por um acaso, principalmente quando algo acontece em nossas vidas por consequência dos nossos próprios erros diante a sua vontade soberana a nós. Precisamos aceitar cada fase de nossas vidas para que possamos aprender com elas e nunca mais as repetirmos. O povo de Israel sofreu, e sofreu muito com o cativeiro babilônico, mas nunca mais caíram nos erros que os havia levado para lá. Isso prova que a disciplina funciona mesmo que doa. Eu não sei o que está te assolando em meio a essa pandemia. Talvez você perdeu um ente querido, o emprego, trancou a matrícula da faculdade, teve que vender um bem para se reorganizar financeiramente ou tantas outras coisas. No entanto, agora é momento de você valorizar o lugar secreto. Não pense que Deus não está te ouvindo. Ele está. As misericórdias dele são a causa para você ainda poder buscá-lo. Talvez você tenha tomado uma série de más decisões ao longo de sua vida, que te trouxeram para a realidade que você se encontra hoje. Mas creia, você ainda pode crer no amanhã. O nosso amanhã tem nome. Jesus. Jesus é o nosso amanhã. A nossa esperança está posta sobre Ele. Então descanse, confie nele, entregue. Saiba que Ele pode mudar a sua história, Ele pode virar essa página. Depois desse sofrimento virá grande bonança. Depois dessa luta virá grande bonança. Porque o nosso Deus não tem prazer, como diz o próprio Jeremias, não tem prazer no sofrimento dos filhos dos homens. Ele não tem prazer em ver os seus filhos sofrer. Deus tem prazer em nos fazer mais parecidos com Ele. Ele tem prazer com que nós venhamos aprender com tudo aquilo que estamos vivendo, para que nós possamos mudar, aplicar a sua palavra em nosso coração. Eu quero orar com você. Quero clamar a Deus com você, crendo que o Deus a quem nós servimos é um Deus soberano, todo-poderoso, que pode mudar a nossa história. Mesmo quando nós não entendemos, nós precisamos confiar que nós temos um Deus a quem nós podemos depositar a nossa confiança e crer no amanhã. Senhor meu Deus, eu quero orar com este, ó Pai, que está ouvindo esse programa de rádio, que parou aí, que colocou nessa estação e agora ouviu essa palavra, que essa palavra possa, Senhor, penetrar o seu coração. Que o Espírito Santo possa falar ainda mais ao coração dele. Que ele possa se entregar, se derramar diante da tua presença, confiar no Deus Todo-Poderoso. Que ele possa crer num amanhã. Talvez hoje ele não está vendo a solução para os seus problemas. Talvez hoje ele não está vendo, não está tendo entendimento sobre nada do que está acontecendo. Porém, se ele depositar a sua confiança no Senhor, haverá um amanhã, um depois de amanhã. E mesmo se acabar as nossas oportunidades de vida nesse tempo, nessa terra, ainda assim nós temos a esperança de encontrar com o Senhor nos céus, para a honra e glória do nome do seu Filho Jesus. Pai, é assim que te pedimos, te clamamos em nome de Jesus. Amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha... Meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Palavra Viva. Se quiserem conversar com a gente, me mandem mensagem no WhatsApp 12991925941. 12991925941. 12991925941 e eu terei enorme prazer em respondê-los. Até amanhã e tchau, tchau.